Falar sobre teorias da conspiração sempre foi um terreno perigoso. Por muito tempo, quem ousava tocar nesses assuntos era rapidamente taxado de louco, paranoico, ou alguém que simplesmente vive em um mundo à parte, desconectado da realidade. Era o cara do chapéu de alumínio, a pessoa que via coisas onde não existiam. A gente ria, fazia piada, mas no fundo, uma pequena dúvida sempre ficava. E se algo disso fosse verdade? E se aquelas histórias que pareciam saídas de um filme de ficção científica fossem, na verdade, a ponta de um iceberg de segredos obscuros? E se eu te dissesse que várias dessas teorias, as mais absurdas e inacreditáveis, foram confirmadas anos depois? Não por outros teóricos da conspiração, mas por documentos oficiais liberados por governos, por investigações jornalísticas premiadas ou até mesmo por confissões chocantes de pessoas que estavam lá, que participaram de tudo. A verdade, em muitos casos, se mostrou muito mais assustadora do que a ficção. Estamos falando de experimentos em seres humanos, espionagem em massa e planos para iniciar guerras com base em mentiras. Então, prepare-se, porque hoje a gente vai mergulhar fundo em algumas das teorias da conspiração mais famosas que se provaram assustadoramente reais. Vamos desvendar como governos, agências de inteligência, grandes corporações e até cientistas esconderam verdades terríveis da população por décadas. E só agora, com o distanciamento do tempo e a coragem de alguns, temos a chance de entender o que realmente aconteceu nos bastidores do poder. O que você está prestes a ver vai mudar sua percepção sobre a realidade. Imagina o seguinte: você é um homem pobre, negro, vivendo no sul dos Estados Unidos em 1932. A vida já é difícil. O acesso à saúde é quase nulo. De repente, representantes do governo aparecem na sua comunidade oferecendo tratamento médico gratuito. Parece um milagre, uma chance de cuidar da sua saúde e da sua família. Eles dizem que você tem sangue ruim, um termo vago para várias doenças, e prometem refeições quentes, exames e até seguro de vida. O que você não sabe é que está sendo enganado da forma mais cruel possível. Você foi diagnosticado com sífilis, e em vez de ser tratado, você se tornou uma cobaia humana. Essa foi a terrível realidade do estudo de Tuskegee sobre sífilis não tratada no homem negro, conduzido pelo próprio Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos. Durante 40 anos, cerca de 400 homens foram observados para que os cientistas pudessem estudar a progressão da doença até a morte. Eles nunca foram informados sobre seu diagnóstico real e, pior ainda, quando a penicilina se tornou o tratamento padrão para a sífilis nos anos 40, ela foi deliberadamente negada a eles. O objetivo não era curar, era observar, documentar a dor, a loucura, a cegueira e a falência de órgãos, como se fossem ratos de laboratório. A verdade só veio à tona em 1972. Não por um ato de consciência do governo, mas por uma denúncia corajosa. Um investigador chamado Peter Buxton vazou a história para a imprensa. O escândalo foi gigantesco e abalou a confiança da população nas instituições médicas. O estudo, que começou como uma teoria da conspiração sussurrada em comunidades afro-americanas, se revelou um dos episódios mais vergonhosos e racistas da história da medicina. Uma prova brutal de que, às vezes, aqueles que deveriam proteger são os que causam o maior mal. E se eu te contasse que a CIA, a agência de inteligência mais famosa do mundo, gastou milhões de dólares em um projeto secreto para controlar a mente humana? Parece roteiro de filme de espionagem, né? Uma conspiração maluca sobre lavagem cerebral, agentes secretos e drogas psicodélicas. Mas essa história é real e tem um nome: Projeto MKUltra. Durante as décadas de 50 e 60, no auge da Guerra Fria, a CIA estava obcecada com a ideia de que os soviéticos haviam desenvolvido técnicas de controle mental
e eles precisavam não só alcançar, mas superar os inimigos. Para isso, eles financiaram mais de 150 subprojetos em universidades, hospitais e até prisões. Os experimentos eram aterrorizantes. Cidadãos americanos e canadenses, muitas vezes sem saber, se tornaram cobaias. Eles eram submetidos a doses altíssimas de LSD, hipnose, abuso verbal e sexual, privação sensorial e tortura psicológica. O objetivo era ver se conseguiam extrair informações, programar assassinos ou até mesmo apagar memórias. Pessoas comuns que iam a um hospital para tratar uma depressão leve podiam acabar em um coma induzido por drogas por semanas. Por anos, o MK-Ultra foi apenas um boato, uma teoria sussurrada nos cantos mais obscuros da internet e em livros de contracultura. Até que, em 1975, uma comissão do Congresso americano, chamada Comissão Church, começou a investigar os abusos da CIA. Foi aí que a verdade veio à tona. Apesar do diretor da CIA ter ordenado a destruição de quase todos os documentos do projeto em 1973, algumas caixas foram arquivadas no lugar errado e sobreviveram. Esses documentos desclassificados confirmaram os piores medos. O governo realmente tentou, e de formas desumanas, hackear a mente de seus próprios cidadãos. Fumar não faz mal à saúde. Durante décadas, essa não era apenas uma opinião, era uma verdade científica promovida pelas maiores empresas de tabaco do mundo. Médicos apareciam em propagandas recomendando suas marcas favoritas de cigarro. Anúncios mostravam atletas, atores e pessoas saudáveis, desfrutando de um cigarro como se fosse um ato inofensivo, quase um símbolo de status e liberdade. Enquanto isso, nos bastidores, uma conspiração gigantesca estava em andamento para esconder uma verdade mortal. O cigarro causa câncer e vicia. As grandes empresas de tabaco, como a Philip Morris e a R.J. Reynolds, sabiam dos riscos há muito tempo. Seus próprios cientistas, em pesquisas internas secretas, já tinham comprovado a ligação direta entre o tabaco e diversas doenças fatais desde os anos 50. Mas, em vez de alertar o público, eles fizeram o oposto. Criaram institutos de pesquisa de fachada, pagaram cientistas para publicarem estudos que confundissem a opinião pública e gastaram bilhões em lobby e publicidade para vender uma mentira. Eles manipularam os níveis de nicotina para tornar o cigarro ainda mais viciante, garantindo que seus clientes continuassem comprando até o fim de suas vidas, que eles sabiam que seria mais curto. A casa começou a cair nos anos 90, quando uma série de documentos internos vazou para a imprensa e para os tribunais. Eram milhares de páginas que provavam, sem sombra de dúvida, que a indústria do tabaco mentiu deliberadamente por mais de 40 anos. Executivos que antes juravam em frente ao Congresso que a nicotina não vicia, foram desmascarados. O que antes era tratado por alguns como uma teoria da conspiração sobre a maldade das grandes corporações se tornou um fato inegável. Uma conspiração que custou a vida de milhões de pessoas, tudo em nome do lucro. Você já teve aquela sensação estranha de que seu celular está te ouvindo? Ou que as propagandas que aparecem na sua tela sabem exatamente o que você estava pensando? Por muito tempo, a ideia de que o governo estava espionando massivamente seus próprios cidadãos era o auge da paranoia. Era coisa de filme, de gente que acreditava em tudo. Afinal, por que eles se interessariam pelas nossas conversas, e-mails e pesquisas na internet? A resposta, como descobrimos de forma chocante, é que eles não só se interessavam, como tinham a tecnologia para fazer isso em uma escala global. Em 2013, o mundo conheceu Edward Snowden. Ele não era um teórico da conspiração, mas um analista de sistemas que trabalhava para a NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Snowden não aguentou o peso do que sabia e decidiu revelar ao mundo um dos maiores segredos do nosso tempo.
um programa de vigilância chamado PRISM. Através desse programa, a NSA tinha acesso direto aos servidores das maiores empresas de tecnologia do mundo: Google, Facebook, Microsoft, Apple, YouTube, basicamente toda a sua vida digital. Snowden vazou milhares de documentos secretos para jornalistas, provando que a NSA e outras agências de inteligência, como a GCHQ do Reino Unido, estavam coletando e armazenando e-mails, históricos de busca, chamadas de vídeo e dados de localização de milhões de pessoas, a maioria delas sem qualquer suspeita de atividade criminosa. A justificativa era a segurança nacional e a guerra ao terror, mas a realidade era uma vigilância em massa sem precedentes na história da humanidade. A revelação de Snowden transformou a teoria da conspiração em uma verdade inconveniente e mudou para sempre nossa relação com a tecnologia e a privacidade. Em 1962, a tensão entre os Estados Unidos e Cuba estava no seu auge. A Baía dos Porcos tinha sido um fracasso e o governo americano procurava desesperadamente um pretexto para invadir a ilha e derrubar Fidel Castro. E se não houvesse um motivo real? Simples, eles criariam um. Parece loucura, mas os mais altos escalões do exército americano elaboraram um plano sinistro para enganar seu próprio povo e o mundo. Um plano que ficou conhecido como Operação Northwoods. A ideia era realizar uma série de ataques terroristas em solo americano e culpar Cuba. O documento, assinado por todos os chefes de Estado-Maior das Forças Armadas, era um catálogo de horrores. Os planos incluíam explodir um navio de guerra americano no porto de Guantánamo, em uma repetição do incidente que iniciou a Guerra Hispano-Americana. Eles planejavam orquestrar uma campanha de terror em cidades como Miami e Washington, D.C., com bombas explodindo em locais públicos e civis sendo feridos ou mortos. Outra ideia era sequestrar um avião comercial, trocar por uma réplica controlada remotamente, e então explodir o drone, anunciando que ele foi abatido por caças cubanos. Felizmente, essa conspiração macabra nunca saiu do papel. Quando o plano foi apresentado ao presidente John F. Kennedy, ele o rejeitou imediatamente. Kennedy sabia que era uma loucura perigosa e demitiu o general que era o principal arquiteto da operação. Por quase 40 anos, a existência da Operação Northwoods permaneceu um segredo de Estado, conhecida apenas por quem participou da sua elaboração. A história só foi confirmada em 1997, quando o documento foi oficialmente desclassificado. A revelação foi um choque, mostrando até onde alguns líderes militares estavam dispostos a ir para iniciar uma guerra, inclusive matando seus próprios cidadãos. Imagine viver em um país onde você não pode confiar em ninguém. Seu vizinho, seu colega de trabalho, seu melhor amigo e, em alguns casos, até mesmo seu marido ou sua esposa poderiam ser informantes secretos do governo, reportando cada palavra sua, cada gesto, cada suspiro de insatisfação. Essa não é a sinopse de um livro distópico como 1984, mas a realidade vivida por milhões de pessoas na Alemanha Oriental durante a Guerra Fria. O nome por trás desse sistema de paranoia e controle total era Stasi, o Ministério para a Segurança do Estado. A Stasi era uma das polícias secretas mais eficientes e assustadoras da história. Seu lema era "Saber é tudo". Para isso, eles construíram uma rede de vigilância que permeava todos os aspectos da vida. Eles tinham cerca de 91 mil funcionários em tempo integral e mais de 170 mil informantes não oficiais, os chamados Inoffiziell Mitarbeiter. Eram cidadãos comuns, coagidos ou convencidos a espionar seus compatriotas. Eles instalavam escutas em apartamentos, abriam cartas, fotografavam pessoas em segredo e mantinham arquivos detalhados sobre a vida de 1 a cada 3 cidadãos do país. Por décadas, a extensão do poder da Stasi era um segredo aberto, uma conspiração que todos sentiam na pele,
mas ninguém podia provar ou discutir abertamente. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e a reunificação da Alemanha, os portões do quartel-general da Stasi foram abertos. O que foi encontrado lá dentro chocou o mundo. Quilômetros e quilômetros de prateleiras com arquivos, fitas de áudio e filmes. Pela primeira vez, as pessoas puderam ler seus próprios arquivos e descobrir quem as havia traído. Famílias foram destruídas e amizades acabaram quando a verdade sobre a maior máquina de espionagem interna do século XX foi revelada. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, o Brasil foi abalado por um escândalo que atingiu o que a população tem de mais sagrado: a saúde. A ideia de que existia uma máfia dos sanguessugas, que desviava dinheiro da saúde, já era um boato corrente. Mas uma outra conspiração, talvez ainda mais perversa, estava acontecendo silenciosamente nas prateleiras das farmácias e nos depósitos dos hospitais. E ela envolvia os próprios fabricantes de medicamentos, aqueles que deveriam garantir nossa cura e bem-estar. Investigações jornalísticas e operações da Polícia Federal revelaram um esquema gigante de corrupção e fraude na indústria farmacêutica brasileira. Vários laboratórios foram acusados de formar um cartel para superfaturar medicamentos vendidos para o governo, causando um prejuízo milionário aos cofres públicos. Mas a conspiração ia muito além do dinheiro. Descobriu-se que algumas empresas estavam distribuindo remédios com a data de validade vencida, simplesmente remarcando as embalagens. Pior ainda, foram encontrados lotes de farinha sendo vendidos como se fossem medicamentos caros, como pílulas anticoncepcionais e remédios para o tratamento de câncer. O impacto foi devastador. Pessoas que lutavam pela vida recebiam placebo. Mulheres que confiavam em um método contraceptivo acabavam grávidas. A confiança no sistema de saúde e na indústria farmacêutica foi para o chão. O que parecia uma teoria da conspiração sobre a ganância sem limites das corporações se provou uma realidade cruel, onde a busca pelo lucro colocou a vida de milhares de brasileiros em risco direto. O escândalo levou a prisões, multas e uma regulamentação muito mais rígida pela Anvisa, mas deixou uma cicatriz profunda na memória do país. E aí, o que você achou? É assustador pensar que essas histórias, que parecem ter saído de um roteiro de Hollywood, aconteceram de verdade, né? De experimentos desumanos a planos para fabricar guerras, a realidade muitas vezes supera, e muito, a ficção. Essas histórias nos mostram a importância de questionar, de investigar e de nunca aceitar a primeira versão que nos contam. A desconfiança que antes era vista como paranoia, em muitos desses casos, se mostrou uma ferramenta essencial para descobrir a verdade e responsabilizar os poderosos por seus atos. A linha entre uma teoria da conspiração maluca e uma verdade inconveniente é, às vezes, muito mais tênue do que a gente imagina. E o mais importante é que a revelação desses segredos só foi possível por causa de pessoas corajosas, jornalistas, denunciantes, ativistas e cidadãos comuns que não tiveram medo de desafiar o sistema. Isso nos lembra que a vigilância não deve ser só do Estado sobre nós, mas principalmente de nós, cidadãos, sobre o Estado e as grandes corporações. É nosso dever ficar de olho. Se você gostou desse mergulho nos segredos obscuros da história e quer ver mais conteúdo assim, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso trabalho, e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo qual dessas conspirações você achava que era só loucura até assistir a esse vídeo. E se você conhece outras histórias sinistras que se provaram verdadeiras, manda pra gente nos comentários. Quem sabe elas não aparecem numa parte 2. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.